para leitura o parecer ao projeto de lei 325/2025, e depois lemos o 191/2025, invertendo, então, para ser o último, conforme combinamos, até o item 32, o item 30. 298, estão de acordo? Sim. Com a palavra, o deputado relator, professor Bonato, para ler o seu parecer ao PL 325/2025. Senhor presidente, colegas deputados, em análise dessa Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei número 325 de 2025, de autoria do Poder Judiciário, a qual dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa introduz ajustes estruturais e normativas referentes a cargos, carreiras, remuneração, avaliação de desempenho, gratificações e regras de movimentação funcional. A justificativa apresentada pelo Poder Judiciário destaca que, desde a promulgação da Lei nº 15.737/2021, o órgão tem experimentado profundas transformações estruturais e tecnológicas, notadamente com a completa virtualização dos processos judiciais e administrativos, a adoção intensiva de ferramentas de automação e de inteligência artificial generativa, bem como o aumento expressivo do volume e da velocidade da tramitação processual. Essas transformações, segundo o proponente, impõem a necessidade de readequação do quadro funcional, do modo de assegurar a comunidade da prestação jurisdicional com celeridade, eficiência e qualidade à sociedade sul-riograndense. Além disso, a proposição tem como pilar central a valorização dos servidores, considerando-os essenciais para a entrega de serviços jurisdicionados de excelência. Busca-se, assim, reconhecer a importância do corpo funcional em um ambiente de crescente complexidade tecnológica e, simultaneamente, consolidar medidas que promovam em ambiente de trabalho motivador, favorecendo a retenção de profissionais qualificados e alinhando-se às melhores práticas da gestão pública contemporânea. Esses princípios, entre as principais medidas propostas, destaca-se a adoção da classe única nas carreiras com desenvolvimento funcional por progressão, a exemplo dos modelos já implementados no Tribunal de Contas do Estado, na Assembleia Legislativa e na Justiça Federal. Aprimoramento do estágio probatório, permitindo ao servidor participar de progressões durante o período inicial e resguardando direitos relativos à licença gestante, adotante e paternidade, com conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal. Criação de cargos de procurador do Tribunal de Justiça com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de assessoramento, consultoria e representação judicial, ampliando a autonomia e a defesa das prerrogativas do Poder Judiciário. A reestruturação do sistema de avaliação de desempenho, transformando-o em instrumento de desenvolvimento funcional com critérios objetivos, fases sucessivas e valoração de atividades de capacitação e relevância institucional. Instituição de progressão adicional voltada à valorização da antiguidade e do tempo de efetivo exercício, assegurando o tratamento equânime aos servidores já em atividade na data de vigência da Lei 15.737, de 2021. Modernização das regras de movimentação funcional com ampliação das hipóteses de remoções, simplificação de procedimentos e observância aos princípios constitucionais da unidade familiar, da eficiência e da razoabilidade. Ajustes remuneratórios e reorganização de gratificações e funções de confiança, garantindo proporcionalidade, racionalidade administrativa e compatibilidade com os limites orçamentários e financeiros vigentes. Cumpre registrar ainda que a necessidade de criação de cargo em comissão de assessor de juiz de primeiro grau, medida que visa reforçar a estrutura dos gabinetes diante do incremento das demandas decorrentes da automação, da virtualização dos processos e da incorporação de tecnologias de inteligência artificial, fatores que têm
acelerado significativamente o fluxo processual e concentrado atividades no âmbito dos magistrados. No que tange ao impacto financeiro, as propostas foram acompanhadas de estudos detalhados do impacto orçamentário e financeiro, elaborados e aprovados pelos órgãos técnicos e colegiados competentes. Os pareceres concluem que as medidas não comprometem a execução das despesas ordinárias, respeitam o teto de gastos instituído pela Lei Complementar 15.756/2021 e permanecem com conformidade com os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, em observância à Resolução número 184/2013 do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça submeteu o texto do projeto à apreciação daquela Corte, que emitiu parecer favorável de mérito, confirmando a compatibilidade orçamentária e o respeito aos limites fiscais aplicáveis, autorizando, assim, o prosseguimento da remessa à Assembleia Legislativa. O provimento dos cargos e funções criados dependerá de ato administrativo vinculado às necessidades institucionais e à viabilidade financeira, assegurando o equilíbrio entre a expansão estrutural e a sustentabilidade fiscal. Por fim, o proponente enfatiza que as alterações foram cuidadosamente dimensionadas para compatibilizar o aperfeiçoamento do plano de carreira com a realidade fiscal do Estado, de modo a preservar a sustentabilidade financeira do Poder Judiciário. A revisão, ora proposta, atende aos princípios constitucionais da administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os da eficiência, legalidade, isonomia, impessoalidade e valorização do servidor público. Busca-se, com isso, fortalecer a atratividade das carreiras do Judiciário, estimular a retenção de profissionais qualificados e garantir à sociedade gaúcha uma prestação jurisdicional mais célebre, moderna e eficiente. Assim, o presente parecer apresenta o contexto e escopo da proposição, permitindo delinear o fio condutor da intenção legislativa e ilustrar o mérito da iniciativa submetida à apreciação desta comissão. Da fundamentação legal compete à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos aspectos constitucional, legal e jurídico das proposições, nos termos regimentais, não cabendo a essa comissão a apreciação do mérito, que será analisado pelas comissões temáticas competentes, se assim entender. Frente ao aspecto de constitucionalidade formal, a matéria tratada no projeto, que envolve a criação e extinção de cargos, bem como a organização dos serviços auxiliares do Poder Judiciário, insere-se na competência privativa dos tribunais, conforme o artigo 96, inciso 2º, a linha B, da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que compete aos tribunais propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos e a fixação dos vencimentos de seus membros e dos juízes, bem como a criação ou extinção de tribunais inferiores e a alteração de organizações de divisão judiciais. Adicionalmente, o artigo 99 da Constituição Federal garante a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. No âmbito estadual, o artigo 95, inciso 5º da Constituição Estadual reproduz essa prerrogativa, portanto, a iniciativa legislativa é inequivocada do Poder Judiciário, estando a proposição em conformidade com as normas constitucionais de competência e iniciativa. Sobre o aspecto da constitucionalidade material, as disposições propostas respeitam os princípios que regem a administração pública, consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, artigo 19 da Constituição Estadual, e especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A criação e transformação de cargos, bem como o estabelecimento de critérios de progressão e avaliação de desempenho, não afrontam a separação dos poderes. Quanto à remuneração e gratificações, as normas preservam a irredutibilidade de vencimentos, conforme o artigo 37, 15º da Constituição Federal, observam os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e vinculam-se às leis orçamentárias, afastando o risco de inconstitucionalidade. Ademais, as regras sobre progressão funcional e avaliação do desempenho garantem contraditório e ampla defesa, assegurando
assegurando segurança jurídica e respeito às garantias dos servidores. Outro sim, quanto à adequação orçamentária e financeira, consta dos autos declaração do ordenador de despesa do Tribunal de Justiça, atestando a compatibilidade da proposição com a Lei Orçamentária Anual 2025, com o Plano de Plurianual 24 a 27 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalta-se que as despesas ocorrerão a contas das dotações orçamentárias próprias, observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que reforça a viabilidade da iniciativa e afasta qualquer vício de natureza financeira. Portanto, a presente proposição é uma medida de caráter estrutural e estratégica, alinhada aos princípios constitucionais da eficiência e do razoável duração do processo, e respalda-se em análise técnica aprofundada, inclusive com aval da mais alta instância do controle administrativo do Poder Judiciário Nacional. Da conclusão, diante do exposto, e com base na análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 325/2025, esse relator entende que a proposição está em plena conformidade com as normas constitucionais e legais, sendo seu parecer favorável para esta comissão. Senhor presidente, uma parte, por favor. Antes eu vou colocar. Eu gostaria de pedir a prorrogação da nossa reunião, Tá. visto o horário. Está prorrogado. Então, depois de lido esse baita parecer pelo deputado relator, eu coloco ele em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Relator, como vota? Favorável, presidente. Deputado Gustavo Vitorino. Favorável. Deputado Capitão Martim. Favorável. Deputado Cláudio Tati. Favorável, senhor. Delegado Nadine. Favorável. Deputada Luciana Genro. Favorável. Deputado Miguel Rosseto. Favorável. Deputado Guilherme Pazin. Favorável. Este deputado também vota favorável com 9 votos. Ah, perdão, Jefferson, não tinha visto. Que estava aqui próximo da gente aqui. 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado o PL 325 nesta comissão. Próximo projeto de lei 191/2025, de autoria do Poder Judiciário. O relator também é o deputado Bonato. Está com a palavra para ler o seu parecer. Nós Senhor vamos presidente, colegas. vamos fazer um combinado, nós vamos ler o último parecer, ok? E encerramos a nossa reunião no dia de hoje, ok? Pode Senhor ser, deputado presidente. Vitorino? Pode ser, Vitorino? Pode ser? Ok. Ok. Deputado Bonato, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados, vem a análise desta Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 191/2025, de autoria do Poder Judiciário, que tem por finalidade criar 30 cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a respectiva estrutura de gabinete, e extinguir 45 cargos de juiz de direito substituto na entrância inicial. A proposição altera ainda o artigo 6º da Lei número 7.356, de 1º de fevereiro de 2080, Código de Organização Judiciária do Estado, e promove ajustes no quadro de carreira das comissões e funções gratificadas ao Poder Judiciário, conforme anexo 4º da Lei Federal número 15.737, 2021, com relação dada pela Lei número 16.016, 2023. A justificativa do Poder Judiciário destaca a premente necessidade de reestruturação da área jurisdicional do segundo grau em face do crescimento contínuo e acentuado da demanda processual, bem como das transformações decorrentes da evolução tecnológica e da modernização dos fluxos judiciais. O objetivo central é promover o adequado dimensionamento jurisdicional do Tribunal de Justiça, assegurando a celeridade
efetiva da qualidade da prestação jurisdicional. A proposição se baseia em elementos objetivos e dados concretos com a evolução do volume de processos e a defasagem estrutural do quantitativo de cargos em comparação com outros tribunais de grande porte e o reconhecimento e deferimento por parte do Conselho Nacional de Justiça, que atestou a compatibilidade da proposta com a resolução do CNJ 184/2013 em seu parecer de mérito sobre anteprojeto de lei de número 0008366 da fundamentação legal. Compete à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos aspectos constitucional, legal e jurídico das proposições nos termos regimentais, não cabendo a essa comissão a apreciação do mérito que será analisado pelas comissões temáticas competentes. Sob o aspecto da constitucionalidade, a matéria tratada no projeto que envolve a criação e extinção de cargos, bem como a organização de serviços auxiliares do Poder Judiciário, insere-se na competência privativa dos tribunais, conforme artigo 96, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que compete aos tribunais propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e fixação de vencimentos de seus membros e dos juízes, bem como a criação ou extinção de tribunais inferiores e alteração de organização e da divisão judiciárias. Adicionalmente, o artigo 99 da Constituição Federal garante a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. No âmbito estadual, no artigo 95, inciso 5º da Constituição Estadual, reproduz essa prerrogativa. Portanto, a iniciativa legislativa é inequivocadamente do Poder Judiciário, estando a proposição em conformidade com as normas constitucionais de competência e de competente iniciativa. No que tange à legalidade e à juridicidade, o projeto é plenamente compatível com o ordenamento jurídico, considerando a iniciativa e, especialmente, o parecer de mérito do CNJ. Isto porque o próprio Conselho Nacional de Justiça, em sua decisão final, afastou as ressalvas iniciais de seus departamentos, reconhecendo que os TJRS opera com um excepcional índice de produtividade comparada da Justiça no segundo grau, e que o volume de trabalho de desembargadores aumentou 132% em 2020 a 2024, com a projeção de mais de 85% até 2030, excedendo de outros grandes tribunais. Diante disso, a criação dos cargos mostra-se essencial para preservar a eficiência do tribunal, reduzindo a atual convocação de juízes de primeiro grau para a atuação no segundo grau e possibilitando o retorno desses magistrados às suas respectivas varas. A extinção de 45 cargos vagos de juiz substituto evidencia uma gestão fiscal responsável e estratégia, sem comprometer a primeira instância, que tem recebido investimentos contínuos em pessoal e tecnologia. Quanto à viabilidade orçamentária, essa foi confirmada pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário, junto ao CNJ, que não identificou impedimentos, mesmo diante do impacto fiscal, considerado os fundamentais apresentados pelo TJRS, os quais afastaram a necessidade de autorização adicional no âmbito do regime de recuperação fiscal. Nesse contexto, a proposta de alteração ao artigo 6º da Lei 73.056, de 80, é uma adequação sistêmica ao novo quantitativo de desembargadores, mantendo a essencial proporção do 5º constitucional. As criações de cargos em comissões e funções gratificadas são acessórios indispensáveis para garantir a adequada estrutura de suporte aos novos desembargadores, seguindo os parâmetros já estabelecidos em leis anteriores. Portanto, a presente proposição é uma medida de caráter estrutural, estratégica e inadiável, alinhada aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, e respalda-se em análise técnica profunda, inclusive com o aval da mais alta instância
controle administrativo do Poder Judiciário Nacional. Não há, consequentemente, vícios formais ou matérias que obstêm sua tramitação. Diante do exposto e com base na análise constitucional, legalidade e juridicidade, o projeto de lei número 191/2025, esse relator entende que a proposição está em plena conformidade com normas constitucionais, legais e aplicáveis, sendo parecer favorável, presidente e colegas deputados. Favorável, presidente. Concluído a leitura do parecer pelo deputado dedicado, deputado relator, professor Bonato, eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Bonato, como vota? Favorável, presidente. Deputado Cláudio Tatti. Favorável, senhor Capitão presidente. Martim. Favorável. Nadine. Favorável. Gustavo Vitorino. Favorável. Luciana Genro. Favorável. Jefferson Fernandes. Miguel Rosseto. Guilherme Pazin. Favorável. Esse deputado também vota favorável. Está aprovado por 10 votos a 0. Obrigado pela presença.